Boa noite a todos. Hoje eu vou fazer a leitura do capítulo 162 do livro Fonte Viva, escrito por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título do capítulo 162 é Dentro da Luta. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João, capítulo 17, versículo 15. Não peças o afastamento da tua dor. Roga forças para suportá-la, com serenidade e heroísmo, a fim de que não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de suportá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo as resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos, junto dela, em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Uma boa noite a todos e uma boa assistência. Boa noite. Boa noite a todos. É com alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos para mais uma noite de reflexões em torno dos ensinamentos de Jesus. Que seja uma noite proveitosa a todos. Bom, já tivemos a leitura de harmonização que nos foi feita hoje pela Salete. O evangelho de hoje será exposto pelo Edson, capítulo 13, itens 9 e 10. Na sequência, teremos as vibrações que serão conduzidas pela Cristina, que é o momento em que exercitamos o nosso bem-querer, levando através dos nossos pensamentos energias positivas a todos aqueles que o nosso pensamento possa alcançar. O relaxamento será conduzido pela Dalva, que irá nos preparar para o passe. E aqueles que desejarem colocar um copo com água para ser fluidificado, ou escrever o nome de alguém que deseja que seja assistido, que deixem aí do lado, para que no momento das vibrações possam ser atendidos. Então agora eu convido a todos a fechar os olhos, a se sentar de uma maneira mais confortável, para que possa acompanhar a nossa oração. Então, Deus Pai, de infinito amor e bondade, é em Teu nome, em nome de Jesus, que aqui estamos reunidos, buscando força, buscando coragem e esclarecimento para os desafios que nos chegam na luta diária. Ampara a cada um de nós, para que as lições do Evangelho de hoje venham de encontro às nossas necessidades. Que seja abençoada e iluminada a nossa reunião. E que essas luzes possam adentrar o nosso lar,
adentrar o nosso coração, para que possamos sentir a presença dos seus emissários a nos abençoar. Então, elevando o nosso pensamento a Deus de infinito amor e a Jesus, vamos assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, de todo o perigo, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Que tenhamos tudo uma reunião proveitosa que cale o nosso coração. Que ilumine o Edson no seu evangelho, que ele seja muito bem intuído. Que assim seja. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui em mais esta oportunidade, onde farei o Evangelho segundo o Espiritismo, como já foi dito, capítulo 13, que tem o título Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Os itens 9 e 10. Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. Inicialmente por Irmã Rosália, em Paris, 1860. Ela diz o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim, não mais se veriam, nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai, para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para encontrardes, ao sairdes de vosso invóculo terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo feliz. Diz ainda um pouco mais abaixo: a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, que é o que menos fazemos neste mundo inferior. E diz também: é necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior a vós. Um pouco mais adiante, por um espírito protetor, em Lyon, 1860, tem o seguinte questionamento: meus amigos, tendo ouvido muito de vós dizerem como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? E diz o seguinte: a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Essas duas passagens da Irmã Rosália e desse espírito protetor, já foi lá, né, 1860, mas nos faz refletir muito na atual situação que estamos vivendo agora. Desse questionamento de que às vezes não podemos fazer a caridade porque sequer temos o necessário, nos faz realmente pensar nas duas colocações que estão aqui.
nas instruções dos Espíritos, a caridade moral e a caridade material. Bom, tanto para uma quanto para outra, precisamos fazê-la com amor. A caridade é o exercício do amor. Esse exercício que temos que praticar todos os dias, mesmo que seja aos pouquinhos, mesmo que não consigamos ainda fazê-lo da forma que gostaríamos, mas é importante que não deixemos de praticar, de exercitar, porque para isso precisamos ter benevolência, precisamos ter indulgência, precisamos ter fraternidade, precisamos ter compaixão e precisamos muito ter a percepção. Quando falamos da parte da benevolência, é bem a situação de nos colocarmos no lugar do outro, de tentar sentir a dificuldade que o outro está passando naquele momento. Muitos de nós estamos num outro momento evolutivo, mas não podemos deixar de olhar para o nosso irmão que está num momento mais difícil, um momento mais duro de uma encarnação. Quando falamos em indulgência, né, é exatamente isso, é nos colocarmos nessa situação, de pensarmos como o outro está se sentindo naquele momento. Praticar o perdão, né? Muitas vezes a gente não consegue praticar a caridade porque ainda temos ali algumas coisas que não entendemos e temos dificuldade de perdoar algumas atitudes, alguns hábitos de pessoas que estão ao nosso redor. Então, caso isso não seja possível nesse momento, vamos nos aproximar, vamos fazer dessa dificuldade uma oportunidade para que consigamos perdoar e consigamos praticar a caridade. A caridade, tanto a moral quanto a material, são extremamente importantes. Disse aqui que a caridade moral é a mais difícil de ser praticada, mas não podemos esquecer que a caridade material, ela se faz muitas vezes muito urgente, porque enxergamos a necessidade da caridade moral quando vemos o frio, quando vemos a fome e quando vemos a dor. Quando as pessoas estão nessa situação de fome, de frio, de dor, é urgente. Não tem como esperarmos para praticarmos essa caridade. Necessitamos fazê-la de imediato, porque isso é doloroso. Essas coisas incomodam. Ninguém consegue, muitas vezes, escutamos, eu não dou peixe, eu ensino a pescar. Mas para pessoas que muitas vezes estão com fome, com frio, com dor, não é possível aprender a pescar naquele momento. Precisamos saciar essa necessidade básica, aliviar essa dor, aliviar esse frio, aliviar essa fome. E como podemos fazer isso? De muitas maneiras. Temos várias oportunidades durante o dia, durante a semana, porque vemos a todo momento, ainda mais nessa situação que o país atravessa, nessa situação que o mundo atravessa, onde muitas pessoas que estavam empregadas perderam seus empregos, onde muitas pessoas que tinham o básico estão hoje numa situação de pobreza. Então, a necessidade de auxílio nesse momento, ela é urgente. E nós temos condição de fazer isso. Mas fazer de uma forma a mão direita não saiba o que faz a esquerda ou vice-versa. Fazer a caridade realmente para aliviar a dor do nosso irmão, do nosso próximo, mas não entregar com uma mão e tirar a selfie com a outra para postar numa rede social.
porque isso não é caridade. Vai ajudar aquele irmão? Vai. Mas essa caridade que fizemos, ela não se reverterá em nosso benefício. Não devemos fazer pensando no que os outros, o que a sociedade vai pensar. Devemos fazer no silêncio, no anonimato, para que sejamos julgados por nosso Pai pelo que fizemos. Mas se colhermos os louros, as glórias, os sorrisos, os aplausos, os flashes do que fizemos aqui, lá não teremos nada a receber. Já recebemos tudo o que gostaríamos. Fortalecemos o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E a caridade é justamente a arma maior que temos para combater o orgulho e o egoísmo, que é o que nos prende, nos arrasta, que é a nossa âncora, que nos impede de evoluir. Então, façamos essa caridade no anonimato, façamos essa caridade somente entre nós e a pessoa. Não é necessário divulgar, não é necessário fotografar, não é necessário jogar na mídia, não é necessário ficar sob o flash. O importante é que façamos isso para a alegria do nosso coração, porque toda vez que praticamos a caridade com amor, com compaixão, com fraternidade, isso nos alegra, isso nos motiva, isso nos impulsiona, isso nos faz evoluir. E fazer isso é muito simples. É, muitas vezes, pegarmos aquilo que para nós não tem valor, é pegarmos aquilo que está sobrando em nossa mesa, é repartir aquilo que para nós já é o suficiente. Estamos cansados de ver pessoas aí dizendo, nossa, eu comi demais, eu bebi demais, eu tenho demais isso, eu não sei o que usar hoje porque eu tenho 2 ou 3 ou 4 tipos da mesma coisa. E ao olharmos para o lado, ao olharmos para trás, vemos pessoas que não têm o básico, que não têm o necessário. Mas é importante também entender que essas pessoas estão num momento difícil, atravessando uma situação miserável, mas são pessoas dignas, são nossos irmãos que momentaneamente estão numa situação assim, mas que futuramente, numa outra reencarnação, nós podemos estar do outro lado e podemos precisar disso. Então, quando formos praticar essa caridade, devemos praticar de uma forma sublime, de uma forma que não seja agressiva, de uma forma que não faça com que essa pessoa seja humilhada. Essa caridade material não é pegar aquela roupa toda furada, esburacada, suja e dar. Aquela pessoa que vai receber não é um lixo, não é uma lata de lixo que nós vamos pegar alguma coisa que está nos incomodando e tirar da nossa frente e empurrar para aquela pessoa. Aquela pessoa é um irmão. Então, se temos lá uma roupinha que tem um furinho, está rasgadinha, que lavemos, que deixamos ela em ordem, que demos lá uns pontinhos para que ela fique em ordem e apta para que essa pessoa possa usar. Eu, outro dia, tive o privilégio de aprender, tive uma lição, participando de uma conversa, eu escutei o seguinte, eu quero ajudar, eu tenho lá umas roupinhas que eu estou fazendo faxina, eu vou tirar elas para doar e vou pegar umas outras que estão boas e colocar para faxina. E uma outra pessoa, muito sábia, deu uma lição que eu ouvi e presenciei e vou levar isso para o resto da vida. A pessoa disse o seguinte, faça o contrário, pegue essa roupinha melhor que você vai colocar lá para a faxina e doe, para que a pessoa que receba tenha condição de usá-la bastante. Porque para a faxina, com um furinho, com uma mancha de cândida, com qualquer coisa, não tem problema nenhum. Agora, para a pessoa que vai receber,
se ela receber uma roupa em ordem, é muito bom. Aquilo alegra, aquilo motiva, aquilo impulsiona. Então, quando formos pegar lá aquele calçado que está descolando lá a sola, tenhamos o cuidado de colocar ali uma gotinha de cola para que aquela pessoa receba. Porque para nós que temos aqui o nosso lar, a nossa casa, a nossa máquina de lavar, as nossas coisas, é muito fácil ir lá e lavar. É muito fácil ir lá e colocar uma gotinha de cola. É muito fácil ir lá e dar um ponto. Porém, para quem está numa situação de rua, isso tudo é muito difícil. Isso tudo está muito distante. Então, que isso sirva para a nossa reflexão. Que quando formos praticar essa caridade, façamos ela de uma forma sublime, de uma forma que não seja agressiva para quem está recebendo. Que saibamos nos aproximar dessa pessoa com delicadeza, com gentileza, para que ela se sinta acolhida e ela não se sinta agredida, ela não tenha mais ainda uma situação de humilhação. Que não façamos como muitos fazem, pega aquilo dentro de um saco, abre a porta do carro e joga para a pessoa. Que a entreguemos. Olha, aceita, isso pode te ajudar. Podemos até ouvir um não, mas façamos isso de uma forma agradável, de uma forma que possa auxiliar essa pessoa, que vá ajudá-la e vá também elevar a sua autoestima, que às vezes é o que ela está precisando. Façamos a caridade material, daquelas vezes, muitas vezes jogado lá uma moedinha que está lá no console do carro, que nem, às vezes nem sabemos quanto tem ali. Às vezes tem aquele bolo de moeda ali e fica ali por vezes, por muito tempo. E às vezes a gente fica, poxa, será que eu vou dar para essa pessoa que está aqui? O que ele vai fazer com isso? O que ele vai fazer não importa. Se aquilo não está lhe fazendo falta, se aquilo ali você pode dividir, se você não sabe nem quanto você tem ali, e alguém chegar e lhe pedir, faça a caridade. Porque aquele trocado que está ali jogado, que muitas vezes nós não sabemos o que é, quanto é, pode aliviar a fome, pode servir para a compra de um medicamento, pode aliviar o frio, o desespero em alguma necessidade imediata que aquela pessoa tem. Então, pratiquemos a caridade material sem nos preocuparmos o que aquela pessoa fará com aquilo que estamos doando. E façamos isso de uma forma sublime, uma forma agradável. Diz aqui no Evangelho que a caridade moral é a mais difícil de ser praticada e também é a que menos praticamos. Hoje, na situação que nos encontramos de pandemia, de muita gente em desespero, de muita gente com a perda dos seus empregos habituais, com a dificuldade de auxiliar e manter a sua família, com dificuldade de honrar os seus compromissos. Vemos muitas pessoas desesperadas. Vemos famílias sendo desestruturadas. Vemos pessoas em desespero. É aí onde tem que entrar a percepção, a fraternidade. Muitas vezes vemos essas pessoas nessas situações e dizemos, isso não é problema meu. Como não é problema meu? É sim, é um irmão que está passando por uma situação difícil. Auxiliar, estender a mão, ter a percepção de perceber o desespero, a dificuldade dessa pessoa, cabe a nós. Lembrando que é uma ótima oportunidade de exercitarmos os ensinamentos do Evangelho. É a oportunidade que temos de ser espírita, de praticar o espiritismo fora da nossa casa, fora do nosso centro. Porque quando estamos lá dentro, todos nós sabemos, somos solícitos, somos
mão estendida, somos todo amor. Mas lá é mais fácil. E quando saímos porta fora, e quando nos deparamos com as dificuldades do nosso dia a dia, é aí que nós temos que praticar a caridade moral. Caridade que ela pode ser com uma palavra. Ao sentirmos, ao encontrarmos o nosso irmão em dificuldade, é ir de encontro, é levar uma palavra de carinho, é levar uma palavra de orientação. Porque muitas vezes a pessoa, quando está dentro do problema, sufocado por toda essa situação, ela não consegue respirar, ela não consegue olhar para frente, ela está mergulhada numa situação de tormentos, de todas as situações, de todos os tipos. Então, muitas vezes, ela não consegue sozinha. E, às vezes, uma palavra, um gesto, um abraço carregado de energia positiva vai tirá-la. A caridade moral é quando fazemos uma oração em silêncio, a pessoa nem precisa saber. Mas quando fazemos aquela oração pedindo para que aquele irmão seja amparado, para que ele seja intuído com melhores pensamentos, para que ele não se desespere, para que ele não se entregue, para que ele tenha forças para continuar lutando, quando fazemos essa oração, quando emitimos vibrações positivas, para qualquer que seja, ele é amparado pelos nossos irmãos espirituais que estão aqui para nos auxiliar. E quando formos sabe o que você fez. A pessoa já sabe. Ela não precisa de mais uma dificuldade dessa, de mais um espinho, de mais uma crítica. É abraçarmos essa pessoa, é levarmos um conselho. Olha, siga em frente. Aprenda com o que aconteceu e siga em frente. Existe um Deus, existe o nosso Pai, que não nos abandona, que diz aqui na parte do Espírito Protetor, do item 10, que tem o questionamento: Deus ouve todas as nossas solicitações, os nossos pedidos? Ah, Deus não ouve. São tantas pessoas, é um mundo tão grande. Não, aqui diz o seguinte: Deus está no topo. É como se nós estivermos em cima de uma montanha, olhando por toda a areia que está ao redor. A gente consegue enxergar tudo. Deus também está dessa forma. Não vai esquecer e não vai abandonar nenhum de nós. Então, falemos de Deus para esses nossos irmãos que estão em dificuldade, para que eles sejam amparados, para que eles tenham forças, né? Muitas vezes temos a oportunidade de praticar as duas coisas em conjunto. Uma outra situação, estava aqui passando, né, um caminhão de coleta de lixo, e a gente vendo aquela dificuldade, a gente chega lá e oferece a água. Olha, você quer uma água fresca, uma água fria, gelada, sei lá? E a pessoa dá aquele sorriso, porque é um trabalho extremamente árduo. Então a gente vai lá e está auxiliando materialmente. Aproveitamos essa oportunidade também para pedir por esse irmão, que está fazendo um trabalho extremamente difícil, para que ele tenha forças, para que ele continue e para que ele possa evoluir. Então a gente tem N oportunidades, aproveitemos todas elas, porque auxiliando e observando, tendo a percepção, tendo a compaixão, tendo a fraternidade, teremos a oportunidade e o privilégio, que isso é a lei
de ação e reação. Privilégio de auxiliar para sermos auxiliados. Como diz aqui no início, pela irmã Rosália, fazermos para os outros o que quereríamos que fosse feito para nós. Não somente para a nossa família, não somente para os nossos pares, pelas pessoas mais próximas. Façamos a todos que se aproximarem de nós, porque todos são irmãos. Muitas vezes temos a vontade de materialmente, a gente sempre ajuda mais a família. E às vezes a gente, na parte moral, a gente quer ajudar mais as pessoas que estão afastadas. Temos a oportunidade de fazer isso balanceadamente, porque todos necessitamos. Às vezes ficamos, quando vemos algum de nossos familiares fazendo alguma coisa que a gente discorda, a gente vai lá e já dá logo uma chicotada, já trata logo mal. E às vezes no trabalho a gente trata as pessoas melhores. Então, encontremos aí a forma de fazer isso, a forma de lidar com as pessoas, é a caridade moral. A caridade moral não é o que temos, é o que somos. Doaremos do que somos. E a caridade moral, a caridade material, é do que temos, que muitas vezes temos em excesso, muitas vezes temos o suficiente e muitas vezes aquele ensinamento do óbolo da viúva, que ela acaba dando até daquilo que para ela é necessário, mas ela faz aquilo com amor, com compaixão. Então, fica o convite a todos para que abramos nossas mentes, abramos nossos corações e possamos praticar a caridade moral e a caridade material a todos. Muito obrigado por me ouvirem e espero que todos tenham uma boa assistência. Que assim seja. Elevando os nossos pensamentos a Deus, acalmando o nosso coração, respirando lenta e profundamente, vamos doar com muito amor nossas melhores vibrações de paz, esperança e fraternidade. Vibremos pela paz na Terra e a todos os países, para que haja mais entendimento fraternal e união. Vibremos pelo Brasil, envolvendo toda a população brasileira em vibrações de paz, coragem e esperança. Vibremos por todos os governantes, para que se deixem tocar pela mensagem de Jesus, buscando conduzir suas decisões dentro dos parâmetros da liberdade, da justiça e do amor. Vibremos por todas as crianças, jovens e idosos, para que sejam amparados em suas necessidades. Vibremos por todos os enfermos do corpo e da alma, pelos que estão angustiados e tristes, pelos desesperados e por aqueles que estão pensando em abreviar a própria vida, doando a estes irmãos coragem e esperança em dias melhores, para que se sintam fortalecidos e amparados neste instante. Em especial, vibremos por todos os que foram tocados pelas ameaças presentes, para que possam se recuperar prontamente. Vibremos acolhimento a todos que partiram para a espiritualidade em função desta pandemia ou outras doenças, e por todos os seus familiares, para que tenham fé, força e resignação. Vibremos por todas as pessoas cujos nomes foram enviados
que se encontram-se registrados no nosso caderno virtual, inclusive aquele caso que conhecemos pessoalmente, para que sejam amparados e atendidos em suas necessidades. Vibremos por todos os trabalhadores do bem, especialmente pelos que estão enfrentando os desafios atuais, acolhendo, tratando e amparando a tantos necessitados, principalmente os profissionais que atuam na área da saúde e a todos os envolvidos nesses atendimentos. Vamos também envolver a todos os hospitais que estão recebendo tantos irmãos infectados pelo coronavírus, que eles possam estar fortalecidos para dar o seu melhor e assim cuidar da vida humana. Vibremos pela união e confraternização de todas as religiões, para que busquem, no esforço conjunto, conduzir os corações a Deus, nosso Pai. Vibremos por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia e sofrimento. Vibremos pelo nosso lar, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz, que ilumina todos os ambientes e transporta por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos pela água do nosso lar, que nela seja colocado o medicamento necessário para a nossa saúde e de nossos familiares. Vibremos por nossa família. Mentalize o seu querido, a sua querida, o seu amigo, o seu parente. Mentalize a todos eles, porque uma chuva de bênçãos está recaindo sobre todos nesse instante. Estão recebendo aquilo do que mais precisam. E agora, pedimos a Deus permissão para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos receber aquilo que estamos mais necessitados, para que o nosso coração seja consolado, para que nossa esperança seja fortalecida e que possamos levantar os olhos a Deus em agradecimento por tudo que temos nesta vida. Que assim seja, graças a Deus. Continuando serenos, vamos respirar de maneira natural. Vamos expirar e aspirar lentamente, sentindo nosso peito abrir e fechar, deixando nossos corpos bem leves. Vamos respirando naturalmente e desatando todos os nós existentes em nossos corpos, relaxando desde os nossos pés até o topo da nossa cabeça. Nesse momento, vamos procurar voar e sobrevoar o nosso planeta Terra. De olhos fechados, pense numa bola linda e bem azul, o nosso planeta Terra. Vamos chegando até a beleza das nuvens, branquinhas, como se fosse um algodão. Vamos admirando toda essa beleza divina. É manhãzinha, sinta a brisa suave no seu rosto.
O sol brilha e ilumina toda a nossa paisagem. Continuamos voando. Agora estamos percorrendo as serras, admirando os pássaros. Ouça o canto dos pássaros, as árvores, toda a mata verdejante. Ouça o barulho da água nas cachoeiras. Toda a diversidade da vida ali existente é pura obra divina. A tardezinha vai chegando. Veja a bola laranja lá longe. É o sol. No horizonte é o pôr do sol, lindo a brilhar em nossos olhos. Respire lentamente, que vai chegando a noite. Enfim, vai chegando a hora de retornarmos. Está vendo? Olha a lua prateada, o brilho das estrelas. Vamos retornando para dentro de nós, observando como somos agradecidos, pois fazemos parte dessa obra divina. Ainda estamos bem conectados. Vamos ficar conectados, pois neste momento os nossos corações vão receber o passe coletivo da espiritualidade. Sinta que carícia mais deliciosa. Muita luz. Graças a Deus. Vamos para a prece final. Agora já mais revigorados e abastecidos com tudo que recebemos dessa reunião, agradecemos a Deus pela oportunidade bendita que tivemos de estarmos reunidos em torno do Evangelho de amor de nosso Mestre e Irmão Maior Jesus. Que possamos conservar essas boas energias em nossos corações, que a nossa semana seja abençoada e que nem que seja uma frase dessa reunião do Evangelho, possamos estar sempre mentalizando, para possamos nos conectar sempre com o amor de Deus e de Jesus. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Muito obrigada. Uma boa noite Boa a todos. noite. Boa semana. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa semana. Muita